Bom dia! Não esqueça de curtir a nossa página. A palavra de Deus nos diz, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ainda que, como monge, eu levasse uma vida irrepreensível, sentia que era um pecador perante Deus e tinha uma consciência extremamente perturbada. Não podia acreditar que Deus era aplacado com as satisfações que eu lhe dava. Eu não amava, mas sim odiava a justiça de Deus, que pune pecadores e secretamente, se não com blasfêmia, com certeza murmurando muito. Estava irado contra Deus e disse, como se não bastasse que miseráveis pecadores, eternamente perdidos por causa do pecado original, sejam esmagados por toda espécie de calamidade pela lei do decálogo, Deus tivesse de acrescentar dor em cima de dor pelo Evangelho. E também com o Evangelho nos ameaçando com sua ira justa. Deste modo eu mirava, com uma consciência furiosa e perturbada. Todavia, persistentemente, golpeava aquela passagem de Paulo, querendo ardentemente entender o que ele quis dizer com a justiça de Deus. Finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus, em outras palavras, pela fé. E esse é o significado no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça passiva com a qual o Deus misericordioso justifica-nos pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Aqui me foi mostrada uma face completamente diferente da Escritura. Com base nisso, percorri outra vez, de memória, os textos das Escrituras e exaltei minha palavra amabilíssima com um amor tão grande quanto o ódio com o qual antes havia odiado a justiça de Deus. Portanto, aquela passagem em Paulo tornou-se para mim verdadeiramente o portão para o paraíso. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus.